Bom dia, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais uma aula dos sextos anos aí do ensino fundamental dos anos finais, mais uma aula de geografia, mais uma aula de retomada, né, a última aí da semana, né, e aí na semana que vem já vamos retomar aí o terceiro bimestre. Então nós vamos estar aí com uma aula e hoje tem um parceiro aqui muito mais do que especial, né, só para puxar o saco dele, é o nosso querido e amável professor Jonas. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de geografia. Hoje estou aqui para acompanhar o chat, acompanhar o que vocês estão dizendo aqui, ó. Então já dando um bom dia aqui em nome de todos os professores, ó, professora Andressa, professor Antônio aqui, seu xará, dando um bom dia aqui, ó, professora Gisele. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais essa aula de geografia. Eu vou acompanhar aqui o chat, beleza? Beleza, e aí você pode começar falando do tema da aula. Fechado, então na telinha de vocês vai aparecer aí o tema da aula, que nós vamos falar hoje sobre conexões e hierarquias entre diferentes cidades. Aí na próxima telinha já tem a habilidade, né? Então a habilidade que nós vamos trabalhar é a habilidade 9 aí do quinto ano de geografia, né? Que aí fala sobre estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e representações gráficas. A unidade temática fala sobre as formas de representar e pensamentos especial. O objeto de conhecimento é a representação das cidades e de espaços urbanos, né? É isso aí. Valeu, Jonas, brigadão. E aí nós vamos começar com o vídeo, né? Para dar, né, a introdução dessa questão aí da urbanização e da hierarquia urbana, falando o que é concentração urbana. Daqui a pouco nós voltamos aí. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre arranjos populacionais. Se você já passou dos 30 ou dos 40, provavelmente já se pegou algumas vezes dizendo: no meu tempo as coisas não eram assim. Bom, podemos estar nos referindo à educação dos mais jovens, ao estilo de se vestir das pessoas, como também a um processo constitutivo e transformador da organização espacial no planeta, também conhecido como urbanização. Historicamente, a noção de cidade tem sido atribuída à concentração de pessoas e à existência de um ambiente de trocas, de ligações, de transferências materiais e imateriais. Portanto, um ambiente que envolve fluxos, circulação e escalas variadas. No passado, a urbanização foi fundamentalmente um fenômeno associado ao aumento de população nas cidades e explicado pelo êxodo rural. Fato é que hoje mais da metade da população mundial reside em ambientes urbanos. Portanto, o mundo é majoritariamente urbano. No Brasil, esse índice supera os 80%. Se pensarmos que em 1960 apenas 45% dos brasileiros moravam em áreas urbanas, podemos ter uma noção da diferença dos cenários. Assim, ao IBGE, como órgão oficial de produção e análise de informações geográficas, é imprescindível a realização de uma leitura dessa realidade geográfica em constante transformação. É nesse contexto que surge o termo arranjo populacional. Um arranjo populacional é o agrupamento de 2 ou mais municípios entre os quais há uma forte integração populacional. Há 3 critérios para verificar se a integração é forte ou não. Utilizaremos como exemplo uma cidade A e uma cidade B. Basicamente, existe entre a população total que estuda e ou trabalha de A uma alta porcentagem se deslocando para trabalhar e ou estudar em B, e vice-versa. Após realizarem suas tarefas, essas pessoas retornam às suas cidades de origem, o que chamamos de movimento pendular. A esse critério de integração, damos o nome de forte intensidade relativa. No caso de cidades muito populosas, como Guarulhos e São Paulo, o método anterior pode levar a índices baixos. Basta pensar que 1% de uma cidade de 1.000 habitantes equivale a 10 pessoas, mais 1% de uma cidade de 1 milhão equivale a 10 mil. Ou seja, embora a porcentagem seja baixa, há um grande volume de pessoas se movimentando. Portanto, estabeleceu-se que há uma forte integração quando o volume total de pessoas se deslocando para trabalhar e ou estudar entre 2 municípios é maior do que 10 mil. O nome técnico dado é forte intensidade absoluta. Um terceiro critério de forte integração é o da contiguidade das manchas urbanizadas. Quando olhamos fotos como essas, não temos a impressão de que as cidades são manchas? Então, quando a distância
distância entre as bordas das manchas urbanizadas principais de 2 municípios é de até 3 quilômetros, temos um arranjo. Excetuando-se os arranjos originados por municípios que se desmembraram e geraram deste modo 2 municípios já integrados, os arranjos surgem naturalmente. Em geral, as interações ocorrem pela oferta desigual de moradia e trabalho entre os centros. Nessa equação, existem importantes fatores a serem considerados, como a facilidade de acesso, que inclui tanto a proximidade quanto a qualidade das rodovias, pontes e etc. O conceito é simples e fica mais fácil de entender quando pensamos numa situação hipotética. Vamos imaginar que a cidade A é uma cidade média cercada pelas cidades menores B, C e D. Um certo dia, diversas empresas começam a se instalar no centro de A. Os salários são atrativos e a demanda por trabalhadores é grande. A cidade começa a crescer, diversas pessoas se mudam para a cidade A em busca desses cargos. Universidades surgem para suprir a necessidade técnica das empresas. Abrem-se diversos restaurantes, consultórios médicos e supermercados para atender a essa crescente população. As cidades B, C e D não oferecem condições de trabalho ou educação equivalentes a A. Assim, diversas pessoas ou se mudam para A ou fazem os tais movimentos pendulares de que falamos anteriormente. A cidade A cresce tanto que suas bordas se encontram com as bordas de B, C e D. O preço do imóvel em A cresce muito e o caos típico da cidade grande faz com que diversas pessoas optem por alternativas mais baratas e calmas. As pessoas então saem de A e começam a morar em B, C e D, indo para A em movimentos pendulares. Em B, C e D, começam a surgir padarias, consultórios médicos, supermercados e até mesmo universidades para atender a essa nova população. Já deu para se ter uma ideia, não é? O que inicialmente eram 4 cidades distintas e de certa forma autônomas, se transformou em um arranjo populacional. O processo é contínuo e a esses arranjos podem juntar-se outros municípios, assim como outros arranjos. Importante ressaltar que esse é apenas um dos caminhos possíveis para o crescimento. Nos dias atuais, outras atividades além da industrialização, tais como serviços de logística, contribuem para o aumento do número de habitantes das cidades. Foram identificados no país 294 arranjos populacionais formados por mais de 900 municípios em 2010, que somam aproximadamente 107 milhões de pessoas, ou cerca de 56% da população residente no Brasil naquele ano. Hoje, vemos uma diminuição no ritmo de crescimento das maiores concentrações urbanas e incremento mais significativo para os centros de tamanho médio. De forma geral, muitas pessoas estão deixando as capitais dos estados para morarem em cidades do interior. Assim, quase todas as grandes aglomerações diminuíram o ritmo de crescimento entre as décadas de 1970 e 2010. Quer saber mais sobre o assunto? No portal do IBGE você pode encontrar muito mais informações, inclusive com uma publicação dedicada ao tema. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, é isso aí, né? O vídeo aí ele fala sobre a concentração urbana, ele fala sobre a questão das aglomerações, né? Então, assim, fatores positivos, né, que são aqueles fatores atrativos, fazem com que as cidades acabam sendo uma atração para as empresas e, consequentemente, para as pessoas também irem para essas cidades. Então, depende muito, não precisa necessariamente a cidade ser de grande porte. Ela pode ser média e pequeno porte. O interesse das empresas é que elas tenham, né, uma infraestrutura, né, para se colocar nessa cidade e, consequentemente, né, favorecer, né, a logística, principalmente da distribuição dos seus produtos, tá certo? Bom, antes de começar a aula, Jonas, eu recebi aqui, né, uma mensagem ontem, né, da professora Juliana, que recebeu uma mensagem de uma mãe, de um aluno que acompanha aí todas as aulas aí do 6º ano aí de geografia, logicamente também das outras disciplinas, também matemática, que é a mãe é a Rossana, né? Porque acho que tem 2 S, deve se falar Rossana, né? Domingues, é complicado a gente falar os nomes, porque, né? Sim, Aí ela é mãe do aluno Arthur Domingues Wiesel, do 6º A da Escola Virgínio Meloni, né? Essa escola fica na cidade de Santa Rosa de Viterbo, lá na região de Ribeirão Preto, né, a 380 quilômetros aqui da cidade de São Paulo. Então, um abraço aí, um beijão aí para o Arthur, né, e um abraço para a Rosana e todos aí da cidade aí, né, que faz parte da grande região de Ribeirão Preto. Tudo bem? Vamos lá para a hierarquia urbana.
né, que é o que a gente usava até o início do século XXI, né, esses dois esquemas, né, o esquema clássico, né, que vem primeiro, na qual aí coloca lá a metrópole nacional no topo do esquema hierárquico, né, porque quando a gente fala numa hierarquia é um certo comando, né, um certo domínio. Até porque as metrópoles nacionais, elas têm os seus atrativos, né, então elas fazem tanto ligações conurbadas com municípios próximos, né, lembrando que quando a gente fala em conurbação, a gente está falando, né, de uma cidade principal, né, se expandindo no horizonte, né, e pegando lá as limitações de outros municípios menores, como é o caso da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, Recife. Por isso que a gente fala, né, Grande Belo Horizonte, Grande São Paulo, Grande Rio, porque são todas aí cidades, né, que foram conurbadas pelo principal eixo central, que é essa cidade maior aí, que é também, né, sempre aí a capital do estado, tá? Voltando lá para o esquema, aí nós temos metrópole regional, centro regional, cidade local e as menores cidades, né, que acabam tendo uma população bem menor, menos atrativos, são chamados de vila naquela época. No esquema atual, vejam que a metrópole nacional, ela acaba, né, aglutinando todas essas cidades, né, então fazendo com que haja uma ligação da metrópole nacional com todos os tipos de cidades, né, de médio e pequeno porte, e as outras, né, a metrópole regional, fazendo uma ligação com o centro regional e a cidade local, tá certo? Então essa hierarquia urbana que a gente viu nesses dois esquemas anteriores, eles foram muito usados até o início desse século. Tá? Depois o IBGE fez uma nova regionalização em 2007, e aí começou a colocar lá, né, aspectos diferenciados, né, e tirou essa palavra de vila, que até, né, Jonas, que é uma cidade, não tem muito sentido falar vila, porque quando você ensinava vila, o aluno tinha a impressão que era um bairro. Eu ia falar isso pra você, inclusive eu ia te perguntar, a vila não é um bairro? Por exemplo, você já me conhece, eu sou aqui perto da Vila Aricanduva, moro aqui na capital. É uma vila, né? Não deixa de ser uma vila. Eu fiquei pensando ali, a vila, ela é tão grande assim no esquema? É porque a gente tem cidades de 1.000 habitantes, 2.000, que aqui na São Paulo, por exemplo, você tem vilas, bairros, né, que denominadas vilas, que é muito mais que isso. Sim. Né? Então fica uma coisa meio estranha. Mas aí o que acontece? O IBGE fez lá o REGIC, né, que é as novas regionalizações do estado de São Paulo, e aí ele, do Brasil, né, colocando regiões, né, diferentes aí, né, de vilas passando para centros, né, como já se tinha antes, mas fazendo subdivisões desses centros e até das metrópoles. Né? Não, você falou centro agora, eu fiquei até pensando, no estado de São Paulo, aqui todos os alunos assistindo, muito grande, né? E eu tenho certeza que essas empresas estão no interior, né? Que a gente até comentou aqui durante o vídeo, né? Então existem esses polos no nosso interior aqui da capital, né? Esses polos técnicos, né? Eu lembro muito de Franca, né? Isso. Que é um polo tecnológico também, é um polo né? tradicional do calçado, que Sim, aí faz parte da questão do comércio, da globalização. Isso, Jonas, que você está citando, é um exemplo de como a cidade tem importância no seu núcleo. Por isso que o IBGE denomina de arranjos populacionais, porque não é só a população em si, mas é todo esse interveio que vem junto com a globalização. Por isso que tem uma formação diferenciada a partir do século XXI. Tá? Inclusive o professor Carlos aqui me ajudando também, ó, Birigui, polo de sapatos infantis. Aí, aqui, tá ó, vendo? Uma ideia também, gostei bastante aqui de uma ideia também dos sapatos. Exatamente. Então, é por isso que a gente acaba tendo algumas regiões ou cidades acabam tendo, né, um fluxo comercial de tanto interesse que acabam se transformando em polos, que é o caso que você citou, polos tecnológicos, né? Então você tem em Marília, você tem em Campinas, você tem em São José dos Campos. Por quê? Porque além de ter o comércio, também tem a questão da educação, tem as grandes universidades, né? E aí vem a tecnologia. Né? Já, então os professores aqui citando, já dando ideias aqui também, gostei. Professora, eu acho que é Laércio aqui colocando, Tupã é o polo da fotografia. Olha que legal. Tá vendo? Cada uma com as suas características. Isso aí. Vamos lá no mapa da rede urbana, que aí vai mostrar para vocês aí a diferença, né? Então esse aí é o mapa da urbanização, né? Rede urbana do Brasil de 2018, né? Que mostra, né, um destaque para a grande metrópole nacional. Quem é a grande metrópole nacional? É a cidade de São Paulo.
né? Ela é uma referência mundial, então ela é considerada aí a grande metrópole nacional. Porque quando você fala em grande metrópole nacional, ela tem uma influência em todo o território brasileiro e também no exterior. Isso faz parte da globalização no processo atrativo comercial, tá? De negócios, e o São Paulo acaba se destacando. A metrópole nacional nós temos duas. O Rio de Janeiro, que também é um polo atrativo, né? Principalmente quando falamos, né, do turismo e do petróleo, e temos Brasília, né, como um centro administrativo do Brasil, por isso essa referência aí como metrópole nacional. Então há um destaque para a cidade de São Paulo nessa formação de arranjos populacionais, e aí nós temos aí a metrópole nacional com essas duas cidades. E aí depois vem as metrópoles, né, que aí são praticamente as capitais do Brasil e cidades importantes, né, como é o caso de Campinas aqui em São Paulo, né, e aí são as capitais regionais, os centros, e aí a vila deixou de existir porque ela é substituída aí pelos centros, né, que aparece aí Centro Regional C, A e as zonas A e B. Porque na realidade não tinha muito sentido chamar uma cidade de vila. Tá? Vamos lá para a próxima tela. E aí nós temos um mapa do estado de São Paulo, que tem 645 municípios. Ele é dividido em 42 regiões de governo, que a gente vai ver os mapas aí, 14 regiões administrativas, 3 regiões metropolitanas, São Paulo, Baixada Santista, né, e que forma aí a região administrativa de Santos, e a região administrativa de Campinas, tá certo? Que são formações aí, né, como Campinas e Baixada Santista tem uma formação muito parecida com São Paulo, logicamente, né, cada uma de acordo com as suas especificações, né? Então elas são denominadas aí de regiões metropolitanas também, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vê as 16 regiões administrativas, né, porque de acordo com a Constituição de 88, no artigo 25, parágrafo 3, os estados têm, né, autonomia aí para formar regiões administrativas, regiões de governos, para integrar aí uma organização e planejamento do próprio estado, tá? E logicamente essas regiões administrativas, elas têm o intuito de padronizar, né, uma polarização, né, dessas questões aí comerciais, administrativas, né, e logicamente, né, a questão financeira, né, a distribuição do dinheiro para os municípios próximos dessas regiões administrativas, tá certo? Isso aí é uma divisão feita até pela Constituição do Estado de São Paulo, que também permite isso, tá? Vamos lá para regiões de governo, que aí é uma separação maior, então vejam que vão aparecendo núcleos maiores, né? Essa divisão de regiões de governo também faz parte aí da Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 152, né, dando aí melhoras na qualidade de vida da população, né, então por isso essas subdivisões, né, para a distribuição de áreas sociais, né, e processos econômicos em cada município, tá certo? E aí nós temos os aglomerados urbanos, né, que também aí nós vimos lá no vídeo, né, então essa aglomeração urbana nada mais é do que esse processo de expansão de núcleos urbanos, e nós temos aí o aglomerado de Piracicaba e o aglomerado de Jundiaí. E por sinal, né, esse mês aqui houve uma reunião na cidade de Jundiaí para transformar, né, Jundiaí numa região metropolitana também. Sabia disso? Não sabia. Mas a metropolitana tem alguns critérios para virar isso? Tem alguns critérios, principalmente a questão da conurbação de municípios, a sua importância perante a região e até o estado. E Jundiaí ele é muito próximo do estado da cidade de São Paulo. Está aí a 60 quilômetros de distância, né? E teve até um projeto de colocar até as regiões de Jundiaí na região metropolitana de São Paulo. Mas é melhor assim, regiões, né, divididas, porque, né, regiões muito amplas, né, acaba dificultando aí todo esse processo, né, de desenvolvimento, né? Então, região metropolitana de Jundiaí, até coloquei aqui as cidades, seria Jundiaí, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira, Várzea Paulista, e aí, né, que forma aí o atual aglomerado urbano de Jundiaí, podendo se transformar em uma região metropolitana, e isso é interessante, né? Sempre interessante, porque dá, né, uma visualização melhor para a região, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo. Vamos para a atividade? Você quer falar atividade para nós aí? Não, eu ia te perguntar nessa relação, né? Eu acho que tornando, no caso, essa metrópole, né, virando,
atrai mais empresas, né, para o circo que tem ali em volta. E a questão também que eu ia até comentar, que eu acredito que muitos professores, acho que o interior tem mais isso. Que às vezes você mora em uma cidade e você dá aula em outra cidade, né? Aqui na capital é mais, talvez mais difícil, mas quem está nessa grande São Paulo também, né? Porque é curioso isso. Tem diretorias de ensino que abrangem, né? Várias municípios. Muitas, isso mesmo. É curioso, que pra gente não é muito comum aqui da capital, né? Não é muito comum. O que é comum que a gente pode analisar são as subprefeituras que nós temos, né? É verdade. Né? Que aí ela se subdivide como se fossem pequenas regiões administrativas, né? Porque a cidade ela é muito ampla. Vamos lá, atividade, Jonas? Bora lá. Pode falar. Pode colocar? Pode colocar. Então a pergunta é a seguinte, ó. Qual cidade você mora? Em qual região administrativa você está localizado? Então, manda a cidade aí que você mora e qual região você se encontra, né? Então, por exemplo, eu sou aqui da capital, eu sou da região de São Paulo, não é isso? Então eu já respondi a minha aqui. Agora responda aí vocês no chat, beleza? Quanto tempo? Dá um minutinho, rapidinho. Um minutinho? Beleza, então um minuto a gente já retorna aí. Bom trabalho. Retornamos aqui, ó. Encontrei algumas respostas, Antônio, do seguinte, ó. Professora Cristiano, colocando assim. Aqui da capital também tem as divisões por zona, né? No caso, a Zona Sul, como a cidade de Embu-Guaçu também, né? Encontrei, por exemplo, da escola a professora Milena, né? Escola Jeremias de Paula Eduardo, de Monte Alto. Então é a cidade que eles estão lá. Aí eles colocaram Monte Alto, que é a cidade, e eles são de Ribeirão Preto. Aí tá vendo? É a localização que... Eu acho que é o que a gente estava comentando no intervalo. Que é pra gente se situar melhor, saber de onde tá essa região. Temos, por exemplo, a professora Rosana Guarulhos, né? Que é aqui da Metropolitana de São Paulo, né? A Grande São Paulo. Temos São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. Muitos aqui do ABC, né? Tem o de Piracicaba, que é o professor Jorge aqui, com o aluno Moisés, né? Da região de Piracicaba. Encontrei também Sorocaba, que é do professor Celso aqui. Muitas cidades. Presidente Prudente, do professor Jonathan. Da escola Professor Urias Braga Costa, lá de Araraquara, que é a região, né? Aí que tá colocando, professora Eliana. Muitas aqui colocando as regiões, Antônio. Então, porque é mais fácil de localizar para quem não mora na cidade ou nas suas imediações. São 645 municípios, né? Isso, é muito, Então, né? quando você fala de uma cidade lá e fala a região, Ribeirão Preto, né, que ela tem um maior conhecimento, como aqui em São Paulo, né, que tem a região metropolitana de São Paulo, que ela também tem as suas divisões. Vamos lá para o próximo mapa do estado de São Paulo, né? Aquele foco vermelho lá é a região metropolitana de São Paulo. É a cidade de São Paulo, mais os 38 municípios que foram conurbados por essa cidade, né? A cidade maior aí, porque a gente vai ver já no próximo mapa, né? A região metropolitana de São Paulo, e você vê lá em cinza, né? A cidade de São Paulo se destacando aí, porque ela acaba conurbando aí todas essas regiões aí. E a nossa região metropolitana ela é dividida em sub-regiões aí, como até o professor citou aí, Embu, né? Embu-Guaçu, né? Isso mesmo. Então nós temos aí a região em vermelho, que é a sub-região norte, em verde nós temos a sub-região leste, em azul nós temos a sub-região sudeste, o roxo sub-região sudoeste e o amarelo a sub-região oeste, né? Então temos aí 39 municípios, incluindo o principal deles aí, que é
a cidade de São Paulo. Vamos lá para a próxima imagem, que é uma imagem de satélite muito interessante. Eu sempre gosto de colocar essa imagem aí, porque mostra lá, né, aquele foco, né, totalmente, né, povoado, né, que está claro, né, aquele clarão, né, no meio. Parece que a areia né, do mar, né? Exatamente. É a ocupação né, populacional da região metropolitana de São Paulo. Vamos já para a próxima imagem, que é uma outra imagem de satélite também interessante, que mostra aí tanto a região metropolitana de São Paulo como outras cidades, como Piracicaba, que está a 150 quilômetros mais ou menos aqui da cidade, Sorocaba, 96 quilômetros, Santos, que está a 87 quilômetros. Olha, interessante. Essa é uma imagem de satélite à noite, lógico que né, são várias imagens né, montadas aí no quebra-cabeça e colocou essa imagem principal. Na próxima tela, nós temos aí o deslocamento pendular, né, do gráfico, né, mostrando aí das pessoas que migram né, diariamente né, da cidade de São Paulo para outros pontos ou vice-versa. Ou por trabalho, que é mais de 84%, ou porque estudam, que é 11%, ou porque trabalham e estudam, que é em torno de 5%. E para finalizar, as 4 maiores concentrações urbanas do Brasil, está aí na tela, São Paulo em primeiro, Rio de Janeiro em segundo, Belo Horizonte em terceiro, Recife em quarto, com uma maior concentração urbana. Para saber mais, tem aí um link aí do Investe São Paulo, que tem vários dados aí do nosso estado, printem a tela. Obrigado a todos pela participação. Jonas, valeu essa parceria. Obrigado a todos. Aí, já que você comentou também, eu queria mandar um abraço pro Recife aí. Eu conheço alguns professores lá que tem um centro de mídias lá também. Um abraço a todos aí. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Um abraço. Isso aí. Tchau, tchau.